Olá, tudo bom, sétimo ano? Joia? Então, hoje nós vamos começar a nossa semana 4, tá? PET 3, semana 4, né? Então, o nosso tema vai ser ainda, nós estamos na temática do teatro, né? E vamos trabalhar com um tema que é o trabalho coletivo e colaborativo, né? O que é isso? Trabalho coletivo, gente, e colaborativo é o trabalho em grupo. É que todo mundo se reúne para fazer um trabalho em grupo, tá? É como se fosse o nosso antigo trabalho em equipe, né? Mas com todo mundo participando, né? Então, o que acontece assim? Na criação coletiva, aqui eu já vou pôr aqui, ó. Que eles falam igual, por exemplo, quando a pessoa vai criar uma peça de teatro, você tem todas as pessoas que já participam dela, mesmo que você acha que não, mas tem ali o figurinista, o roteirista, né, que é o dramaturgo, e tem muitas coisas assim, como o iluminador, né, o responsável pelo figurino, o diretor, o próprio ator, né, que vai fazer a interpretação. Então, vou ler aqui um pouquinho do texto e nós vamos refletindo sobre ele, tá? Então vamos lá, ó. Não vamos esquecer que a peça de teatro é uma criação de todas as pessoas envolvidas, desde que escreveu, quem fez o cenário, a iluminação, o figurino, enfim, existem muitos elementos em cena junto com os atores. Ou seja, todo mundo é responsável, todo mundo ali fez um trabalho em equipe. Como a gente diz, não é um trabalho de uma mão, né? Às vezes são várias mãos para chegar naquele resultado, né? Então, quando um grupo escolhe fazer uma peça por meio do processo de criação coletiva, né? Ou seja, quando eles fazem, se reúnem para todo mundo desenvolver a peça, né? Então, todos podem opinar, experimentar, criar e executar todas as funções dentro da criação. Como é que funciona isso, gente? É assim. Às vezes você vai participar, vamos supor, um ator. Ele é chamado para interpretar uma peça. Vamos supor de William Shakespeare, né? Às vezes você vai lá, o diretor já definiu tudo, né? O produtor e o diretor já definiram o que eles querem, né? Então não é uma ação coletiva, apesar de ter toda uma equipe envolvida, né? Por isso que está aqui no nosso título, trabalho coletivo e colaborativo, ou seja, o trabalho foi só coletivo, né? Porque todo trabalho de teatro ele é coletivo, mas nem todos são colaborativos, entendeu? Porque às vezes vai um ator para um ator de cinema mesmo que ou até mesmo aqui nós estamos falando do teatro, mas eu gosto de puxar para o cinema que também muitos de nós veem mais filmes, né? A maioria de nós. Às vezes nós vemos o teatro na escola, mas na nossa realidade nós vemos muitos filmes, né? Então vocês podem ver às vezes que um ator, por exemplo, de uns filmes como a Marvel, né? Que tem os filmes de super-heróis, ela já tem todo o esquema dela fechadinho. Apesar de ser várias pessoas ali num trabalho coletivo, mas é um trabalho que ele não é colaborativo, porque os chefes, né, assim, os responsáveis gerais, os produtores, os executivos, é que já fechou a história toda, então não tem nada colaborativo ali. Mas o trabalho, quando ele é coletivo e colaborativo, aí ele é colaborativo, aí você tem você pode opinar por um personagem. Você, por exemplo, você não gostou de tal estilo de um personagem que o dramaturgo escolheu. E vocês ficam trabalhando ele, entendeu? Vocês vão, é o que seria decantar, né? Vocês vão ali trabalhando personagens, ou o cenário também, as pessoas vão discutir o cenário, você joga ali a primeira ideia, você deixa, por exemplo, vamos supor que eu faço o cenário, eu deixo ali a primeira ideia, né? E deixo as pessoas ir comentando, eu gostei, ou não, olha, poderíamos mudar essa árvore, ou poderíamos mudar a paleta de cor do cenário, ou a iluminação. Então tudo isso é colaborativo, um trabalho coletivo e colaborativo, né? Então tá aqui, ó, gente, ó. A criação coletiva é um processo de construção do espetáculo teatral que ganhou destaque na década de 70. Ou seja, nos anos 70 que surgiu esse estilo de colaborativo, né?
Geralmente essas coisas são mais do teatro independente, né? Que às vezes, ou no cinema independente, né? Que você tem muito esse trabalho colaborativo. Porque às vezes, quando é muito da indústria, até mesmo na indústria teatral que existe, né? Que eles chamam de show business, né? O show business que você pode ver na Broadway, aquilo ali é o produtor que manda e os produtores, os diretores, né? Se o ator não concordar, geralmente eles até falam, então não dá, que eles chamam de que não deu compatibilidade criativa, aí o ator vai embora. Mas quando é mais assim independentes, né, livres, né, aí você faz esse tipo de trabalho, né? Então tá aqui, ó, a criação do espetáculo, todos traziam propostas cênicas, escreviam, improvisavam figurinos, discutiam ideias de luz e cenário, enfim, todos pensavam coletivamente a construção do espetáculo. Tá vendo? Foi bem o que eu falei, tá vendo? Ó, todo mundo fazia alguma coisa. Então, às vezes, alguém tinha uma ideia de uma história. Então, às vezes, um figurinista, ele tinha uma ideia de uma história, ele escrevia ali, ele escrevia a história dele. Às vezes, o figurinista, às vezes, um cara não era figurinista, era o iluminador, mas ele teve a ideia de um figurino. Então, vai um colaborando. Aí, o iluminador, às vezes, achava boa a ideia de iluminação, né? Que às vezes um figurinista deu por causa da roupa, que ia ficar melhor. Então isso tudo é um trabalho colaborativo, né? Na sala de aula, o teatro colabora... Desculpa, eu vou repetir aqui, gente, eu engasguei. Pera aí. Na sala de aula, o teatro colaborativo gera um desafio onde o aluno terá que se confrontar a todo momento, objetivamente ou subjetivamente, né? Gente, eu vou explicar aqui as palavras. Subjetivo é quando vem da sua imaginação. É o que você está imaginando, o que você está pensando, tá? E objetivo é o que está no real, o que está acontecendo agora. Não é imaginário. É o que está no real, tá bom? Por exemplo, essa caneta. Tá real, né? Agora, no mundo imaginário, eu posso imaginar uma cor. Uma cor que nunca existiu. Só na minha imaginação, no imaginário, né? Dá um nome para ela. Eu poderia dar o nome dela de... essa cor aqui se chama... deixa eu ver... Lamborisque. É a cor Lamborisque. Mas o que ela é? Eu criei, é uma cor Lamborisque que é de madrepérola. Baseado tudo em madrepérola. Sabe? Algo assim. Eu tô falando, eu criei, eu inventei, foi subjetivo. Veio da minha mente. Tudo que falar é subjetivo é o que você pensa também. Subjetivo também, gente, não é só da imaginação, é aquilo que vem da sua opinião. Tá? Subjetivo. O que você acha desse quadro? Não gostei dele não. Aí às vezes você não gostou, outra pessoa gostou, ou seja, isso é o subjetivo. Eu gostei, às vezes outra pessoa não gostou. E o objetivo é aquilo que está ali e é o que está ali, entendeu? É o que está concreto ali, é o que existe, né? Esse é o objetivo, está ali, é aquilo e não tem como mudar, né? É aquilo ali. Por exemplo, céu é azul. Não tem como você falar assim, o céu é vermelho. Não. Aí é subjetividade. Objetivamente, no objetivo, céu é azul. Que é isso? É uma lapiseira. É uma lapiseira no objetivo, né? Que é isso aqui? É um copo, né? É o objetivo. Que é isso aqui? Uma lata de desodorante. É o objetivo. Objetivo. Você sabe o que é. Todo mundo olhou e não fala, não é. Né? O que é isso aqui? Óculos. É o objetivo. Subjetivo é igual eu falei, é o que você pensa de algo. Por exemplo, às vezes você vai achar assim, esse meu óculos é muito bonito. Vai ter alguém que fala, nossa, esse óculos é feio. Foi uma opinião da pessoa, é subjetivo. O subjetivo, por exemplo, uma cor num quarto. Às vezes você vai olhar um quarto, a pessoa vai falar assim, eu queria que esse quarto fosse azul. Aí outra pessoa vai chegar, uma outra pessoa diferente e fala, não, azul é feio, põe verde.
E outra pessoa vai chegar e falar, não, azul e verde não, coloca rosa. Você vai ter uma terceira pessoa ali, ou seja, é subjetivo, é o que você pensa, né? Então, o que eles vão pensar? Ah, como eu me movimento com essas questões, né? O desafio do aluno, que ele diz é isso, que seria ele pensar objetivamente, subjetivamente. Aqui ele fala como que eu aqui já entra na questão seguinte, dele, como a gente está pondo como se o menino fosse o ator, né? Então ele teria como eu vou me movimentar, tipo você raciocinar o seu personagem. Ah, é um personagem meu da roça. Ah, como é o movimento dele? Ah, ele vai andar assim? Ou não, ele vai andar normal, sabe? Você está desenvolvendo desenvolvimento dele, né? Quais são meus códigos? Os códigos, gente, geralmente a pessoa, eles querem dizer, eu estava até pesquisando assim, porque a pessoa fala assim, ah, isso aqui é código, mas eu até escrevi aqui que o código é o jeito de atuar, tá bom? É porque às vezes eles põem assim, mas eles não explicam, tá? E eu fiz esse raciocínio quando ele fala, ah, qual é meu código? Não, é o seu jeito de atuar, qual é o seu estilo? Qual vai ser seu estilo, né? O que é a cultura? Aí já é uma coisa mais subjetiva. Nos ombros de quem estamos apoiados. Quando fala nos ombros, é em quem vamos nos basear. Às vezes você pode pegar uma peça teatral, igual de William Shakespeare, e pegar alguns filmes de referência que já tem de Shakespeare, ou de obras de outros antigos de teatro, referências, né? Então, nos ombros de quem? Quais as referências, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa parte, né? Então, ó, no teatro de dramaturgia coletiva, de encenação coletiva, de criação de cenário, luz, figurinos realizados conjuntamente por todos os integrantes do grupo. É tipo assim, eu ressaltei isso aqui, fica meio solto assim isso que eu falei, mas é assim. É porque nesse teatro, quando ele é coletivo, ó, é um trabalho coletivo, colaborativo, todo mundo é o dramaturgo, todo mundo é que cria o cenário, todo mundo que vai criar a iluminação. Não é separadinho, num pacotinho todo mundo. Por exemplo, aquele é o ator, aquele é o dramaturgo, aquele é o diretor, aquele é o produtor. Não. Nesse sentido, quando você envolve colaborativo, todo mundo é uma coisa só. É como se todos eles juntassem todo mundo e fosse uma coisa só, tá? Por isso que fala assim, tá bom? Aí está aqui, ó, complemento. Nesse caso, o teatro ajudará a resolver conflitos ao ambiente escolar e ao social, vivenciado no dinamismo da experimentação, da fluência criativa, propiciada pela liberdade e segurança. O aluno poderá transitar livremente por todas as emergências internas, integrando imaginação, percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio. Pessoal, isso aqui é uma parte de um livro, eles põem umas coisas muito técnicas, às vezes, como eu não gosto muito. Principalmente para nós de escola, assim, eu não gosto disso. Porque tem que ser objetivo. Isso aqui está muito nível de universidade. Mas eu vou traduzir esse código aqui para vocês. O que quer dizer? Que o teatro é bom para quem é aluno, estudante. O teatro é bom para ele ter vivência. Assim. Às vezes tem caso de aluno que ele é tímido. Quando ele entra numa escola de teatro, ele começa a se soltar, começa a falar mais, entendeu? Ele começa a fazer mais interações com o espaço. E isso acontece muito. Por isso que às vezes tem muitos pais que põem um filho, às vezes um filho quando ele é muito tímido, muito calado, ou ele tem, assim, um tímido para conversar, ele vai numa escola de teatro, porque ele vai indo, ele vai integrando com o pessoal, com a equipe, ele vai tendo um trabalho coletivo e colaborativo com essas pessoas, entendeu? Então eles vão se integrando mais, então ele vai se soltando. Tem muitos artistas que não sabiam que iam virar artistas, assim, estou falando da parte de teatro. Eles entraram às vezes só para se soltar, para aprender a falar, e acabaram gostando tanto da arte, né, tanto de trabalhar com teatro, que viraram atores e atrizes, né? Então, é, é isso aqui nessa explicação nossa de teatro do coletivo e colaborativo, né?
Agora, pessoal, eu vi aqui umas atividades, e essa atividade aqui, eu vi até em alguns grupos, assim, de outros professores e tal, que o pessoal ficou meio nervoso com ela. Desceram a lenha nele, nesse exercício. Mas eu vou ler o exercício e depois eu vou explicar para vocês a polêmica, né? Então vamos lá, mão na massa, né? Vamos criar um texto colaborativo, ou seja, um texto em equipe. Prestem atenção comigo que eu vou explicar para vocês esse texto, tá? Então tá aqui, vamos criar um texto colaborativo? Pense em um tema, ou seja, um tema, uma história, se ela vai ser de ficção, se vai ser uma história engraçada, de comédia, né? Se vai ser uma história um pouco mais realista, né? Do que acontece às vezes no ambiente escolar. Então é para você pensar numa história, né? Na sua rede de amigos, escolha 5 pessoas para colaborarem com seu trabalho. Pode ser da sua casa ou da sua rede social, como o WhatsApp, por exemplo. O que eles. Aqui que é a parte aqui, né? Para você encontrar 5 pessoas. Pode ser 5 membros da sua família também, tá? Se tiver 5 pessoas da sua família, ou pessoas que vocês, ou colegas mesmo que você convive na rede social, tá? Para te ajudar nesse trabalho. Então é isso. 5 pessoas, né? Então, cada uma dessas pessoas, elas vão criar um personagem, né? Então, se elas vão criar, então elas vão falar característica física e comportamental, né? Aí a número 4. Também deverão enviar a você um pequeno parágrafo onde ele narra sua biografia. Quantos anos tem, onde nasceu, filho, de quem, qual e a profissão. Ao receber os relatos, você deverá criar um pequeno enredo utilizando as informações obtidas, né? Ou seja, você com 5 personagens criados, vocês vão criar uma história, tá? Com 5 personagens que você vai criar, vocês irão fazer uma história, né? E assim que a história ficar pronta, né? Assim que o enredo ficar pronto, compartilhe com seus amigos a bela história coletiva. Tipo assim, a polêmica maior que foi, que até eu vi algumas vezes, é que às vezes muitos alunos, ou às vezes algumas pessoas nas redes sociais também reclamaram que não conseguem achar assim, 5 colegas que estão realmente colaborando para querer fazer isso. Ou às vezes, tem muitos alunos, às vezes, por exemplo, o pai trabalha, então quando é que o pai vai sentar para escrever a história ali, né? E às vezes tem muitos meninos que têm os amigos, mas também às vezes o amigo dele está ocupado com outros trabalhos também. Isso aconteceu muito esse problema, tá? Isso aí não é coisa mais de muita reclamação, sabe, que eu vi. Não de mim, não me reclamaram porque eu estou falando o exercício hoje, né? Eu que fui sondar, porque eu gosto de ler todos os exercícios antes de começar a explicar a aula. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Você pode criar seus 5 personagens, tá? Então, o que geralmente eles pedem nos 5 personagens, gente? É um exemplo assim que eu achei que... Aqui é eu falando, o professor Bruno falando, tá? Eu achei que eles pesaram muito a mão em pedir 5 personagens, sendo que eu teria que explicar. Isso aqui é uma questão de prática estrutural de linguagem, de teatro, tá? E essas práticas de estrutura de teatro, isso não é só uma aula. Não é igual a aula dessa semana. Isso eu teria que explicar a vocês por 2 meses ou 3 meses, só de prática estrutural para teatro, né? Personagens, essas coisas. Porque eu lembro, eu cheguei a fazer um curso desse. Foram mais de 2 meses. E mesmo assim muitas pessoas até não entenderam aquilo ali. Porque quando você vai criar um personagem, tá? Isso aqui eu vou ter que explicar. Ele é como se fosse uma pessoa viva, né? Então você pode basear em outra pessoa, em outros colegas. Então, por exemplo, eu vou criar uma aqui. Eu vou criar com uma personagem. Vou dar um exemplo, prestem atenção, tá? Eu vou criar uma personagem, o nome dela é Karen. Karen tem 18 anos, está na faculdade de artes. Olha só, de artes, né? Por que artes, né? É o que eu cheguei, de artes, né?
e ela está estudando artes. E ela gosta de ouvir música eletrônica, né? Ela odeia comer jiló, só saber assim. E ela tem problemas com, deixa eu ver, problemas na faculdade, né? O reitor não gosta dela. Um exemplo assim. Ela é uma pessoa que gosta de usar roupas pretas, que gosta deixa eu ver. Tá vendo como é que é? Você vai moldando aqui a pessoa. Então eu já sei que é uma pessoa que gosta de ouvir música eletrônica, ela tá trabalhando, ela não trabalha, faz faculdade de artes, tem 18 anos, entendeu? E tem problemas na escola, o reitor não gosta dela. Ela faz muita bagunça, né? Apronta muito, mas gosta de teatro, né? Ela gosta de teatro. Então, essa é uma personagem que eu criei. Então eu posso criar João. É um piloto de avião comercial, tem seus 39 anos, não fez, só fez aeronáutica, não tem faculdade, né? Ele fez aeronáutica, tirou o brevet de piloto, né? Não tem faculdade e ele tem um temperamento, deixa eu ver, tem um gênio explosivo, ou seja, ele é brigão. Ele, toda hora ele fica nervoso. Ele é nervoso e nunca. Ele não tem pai. Ele só foi criado pela mãe. Ele não tem pai. Ponto. Tá vendo? Eu criei dois personagens aqui, né? Criei João e a Karen. Vocês também podem fazer esse exercício, mas como é vocês podem criar o seguinte: vocês podem criar uma história envolvendo dois personagens da sua cabeça, tá? Você vai falar assim, professor, eu vou escrever aí, aqui onde está escrito aqui, ó, vamos supor, escreva abaixo o seu enredo. Ah, eu vou escrever, o João, idade, o que ele é. Falei, não, você pode saber assim, se você souber seu personagem na cabeça, tudo bem. O que eu vou só pedir a vocês é que vocês escrevam uma pequena história. Não precisa ter 5 personagens, tá? Põe a quantidade que vocês quiserem. Se for 2 pessoas ou 5, tá? No máximo 5. Se você tiver ideia para pôr 5 na história, pode pôr. Mas se você tiver ideia assim de criar um enredo, você cria um enredo com uma pessoa só. Você pode criar um enredo, por exemplo, igual eu dei um exemplo, da Karen, que ela vai lá e ela conversa com o professor. Então, ou seja, o professor já é um outro personagem, tá? Não é? Que ela, sem querer, ela sai do teatro e encontra com o João, né? E acontece algo engraçado ali. O João foi pegar a filha na faculdade, né? E na confusão todos eles fogem e no final eles são confundidos como bandidos e o João, a Karen vão fugir e a filha dele vão fugir num avião monomotor, entendeu? Aí eles caem na floresta, entenderam? É umas histórias assim, é um enredo, uma história. Eu só criei assim essa história agora, gente. Eu tô criando agora de cabeça assim. Então, vocês podem, o que eu quero é simplesmente, eu vou resumir tudo aqui, simplesmente resumo. Escreva uma história bem legal, tá? Escreva uma história bem legal aí, tá? Não precisa mandar, porque eu entendo, é a pandemia, tá? Então isso aqui seria legal dentro de uma sala de aula. É uma dinâmica muito interessante, mas seria legal dentro de uma sala de aula, tal. Mas como não estamos dentro de sala de aula e às vezes a pessoa, você vai pedir um coleguinha lá, me ajuda a fazer esse trabalho aqui, tal. Às vezes o outro também está com outro trabalho fazendo, então ele não vai escrever às vezes, né? Às vezes acontece isso, né? É muito difícil. Eu vi até uma ironia que tinha alguém que escreveu, poxa, mas quem vai achar 5 amigos hoje em dia? Mal tem um amigo, né? Que alguém, às vezes, um vídeo de brincadeira, assim, o cara falando. Mas então, às vezes você tem na sua família também os pais, você pode
Se quiser fazer essa dinâmica, pode fazer. Você pode pegar seus pais, seus tios e fazer esse estilo. E criar com 5 personagens uma história com eles, tá? Mas eu aqui eu falo o seguinte, se você não tem essa condição, faça uma história bem legal. Uma história que você tiver uma ideia muito maneira, entendeu? Você pode lá misturar, igual lá, misturar o Lula Molusco com o Bob Esponja e o Thanos junto com o Batman. Assim, eu tô soltando assim porque eu tô falando, eu quero que vocês criem uma história boa, tá? Escrevam uma história legal. Pode ser o próprio personagem de vocês que cria. Igual, eu criei uma história de um ninja que está entrando dentro de uma base secreta militar onde está guardando alienígenas. E lá tem o seu grande inimigo, o Junin, que é um lutador de MMA e está junto com um general lá dentro da base, sabe? Eu estou criando aqui de novo outra história maluca para vocês entenderem. Crie uma história legal, é isso que eu quero, tá bom? É que seja uma história muito legal e criativa, tá? A ideia aqui era boa porque era para ser colaborativa, um trabalho colaborativo. Um pega um pedaço, um pega um outro. Mas eu só de eu explicar para vocês o que é um trabalho de teatro colaborativo, vocês entenderam o que é, não é? Para que serve. O certo seria, na verdade, trabalharmos o teatro, né? Com mais a fundo e não só o texto. Então, nesse trabalho, eu quero que vocês escrevam uma história muito legal aqui, tá? Então, desenvolva um texto muito bonito, tá? Então, pessoal, é isso. Um abraço, tá? Fiquem com Deus, tá? Usem máscara, se cuidem, tá? Tomem cuidado mesmo, que já tem a variante Delta, tudo, né? Então, fiquem com Deus, que Deus os ilumine sempre, tá bom? Grande abraço, bons estudos!